Cruzeiro demite o treinador Fernando Seabra e anuncia Fernando Diniz. Hulk se isola na artilharia da Arena MRV. Tite revela motivo de não usar Gabigol. Botafogo perde jogador que nem atuou pelo clube. Marcelo Gadiardo quer levar Borré para o River. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu sou Alvin, bora pras notícias. Cruzeiro demite o treinador Fernando Seabra e anuncia Fernando Diniz. Apesar de estar com a classificação encaminhada para a semifinal da Sul-Americana e também estar a apenas 3 pontos do G4 no Campeonato Brasileiro, Fernando Seabra foi demitido pelo Cruzeiro. Na manhã dessa segunda-feira, depois do empate em 0 a 0 com o Cuiabá, foi informado pelo clube que Fernando Seabra estava se desligando do time. Depois disso, o Cruzeiro já rapidamente anunciou a contratação de Fernando Diniz nessa segunda-feira. O treinador vai assinar contrato com a Raposa até o final de 2025. Junto com Fernando Diniz chegam seus auxiliares, Eduardo Vargas e Wagner Bertelli. Fernando Diniz já vai comandar o treinamento nessa terça-feira e já vai estar em campo no jogo da Sul-Americana contra o Libertad. A partir de agora, o dinizismo vai estar em Minas Gerais com o Cruzeiro. E aí, torcedor do Cruzeiro, aprova ou não a contratação de Diniz? Ferretti desabafa contra a arbitragem após derrota do Vasco para o Palmeiras. Ferretti ficou na bronca depois do Vasco da Gama perder para o Palmeiras por 1 a 0 no Mané Garrincha. Após o jogo, Ferretti ficou muito indignado com a arbitragem, deu uma entrevista e causou polêmica, porque ele disse que desde que ele chegou ao futebol brasileiro, os 3 jogos dele contra o Palmeiras tiveram problemas com erros de arbitragem a favor da equipe paulista. Outra vez acontece um lance com o Palmeiras. Joguei 3 jogos com eles e os 3 foram prejudicados pelos árbitros. É muito difícil. O juiz fala que foi mão, mas fora da área. Depois me dá cartão amarelo. Era uma jogada clara que podia mudar o jogo. Com o Palmeiras sempre acontece, não sei porquê, argumentou Verratti. Hulk se isola na artilharia da Arena MRV. Na tarde desse domingo, o Hulk consolidou o seu nome na Arena MRV no momento, pois ele é o maior artilheiro do estádio até agora. Na vitória por 3 a 0 contra o Bragantino, o jogador marcou o 3º gol. Com o gol, camisa 7 alcançou a marca de 16 gols dentro do estádio, superando Paulinho, que tem 15. Após um jejum de 5 jogos sem balançar a rede, o Hulk voltou a marcar e se tornou o maior artilheiro do estádio. Foram 16 gols em 28 jogos. Tite revela motivo de não usar Gabigol no Flamengo. Gabigol não jogou mais uma vez com a camisa do Flamengo nesse domingo contra o Grêmio e teria oportunidade, né? Já que o time do Flamengo foi praticamente reserva, Carlinhos foi titular. Inclusive, Carlinhos foi expulso. Com isso, Tite abriu o jogo e falou em entrevista coletiva o porquê de não utilizar o atleta. Mas foi muito tempo que o Gabigol não teve condições físicas e clínicas. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando cheguei, ele estava assim. Nesse momento, se encontra da mesma forma. Os treinamentos e essa condição clínica talvez seja o fator mais determinante nessa situação. A falta de continuidade em alta intensidade por conta dessa sequência de situações. Ele entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento. Isso acaba prejudicando essa sequência dele. Existe muita apreensão dentro da diretoria do Flamengo e também do staff de Gabriel para saber onde o jogador vai jogar em 2025. Parece que no Flamengo mesmo não vai ser. Apesar disso, o Gabigol não viajou para jogar contra o Grêmio, ficou no CT com jogadores titulares. E com isso, ele treinou normalmente com esses jogadores. Estará à disposição de Tite no banco de reservas contra o Peñarol. Por falar em Peñarol, o clube uruguaio goleia por 5 a 0 com time reserva antes de enfrentar o Flamengo. Antes do jogo de quinta-feira decisivo pela Copa Libertadores da América, Peñarol e Flamengo jogaram. Peñarol fez a sua parte e meteu um 5 a 0 por lá em jogo válido pelo Campeonato do Uruguai. E o Flamengo, como vocês já sabem, perdeu para o Grêmio de 3 a 2 também com time reserva. Assim como o Flamengo, Peñarol poupou grande parte do seu time ali, jogando com apenas 2 titulares e mesmo assim eles entraram em campo para jogar uns 20 minutos. Isso talvez deixe o clima mais tenso ainda, né, para essa partida que é tão importante. É o jogo mais decisivo do Flamengo no ano. Eu pergunto para você, torcedor do Flamengo, Tite deveria abrir mão do Campeonato Brasileiro e focar nas Copas? Augusto Melo é acusado de tentar vender o Corinthians. As polêmicas do Corinthians parecem que não vão parar e vão continuar, inclusive parece que vão até aumentar. A oposição da diretoria de Augusto Melo acusa o presidente de ter tentado vender o Corinthians. O grupo Movimento Reconstrução lá do Corinthians divulgou uma nota acusando Augusto Melo de ter tentado vender o Corinthians. Essa acusação vem logo num momento muito complicado para o clube que teve um aumento na sua dívida. A nota critica duramente a intenção de Augusto Melo de declarar recuperação judicial, que é o primeiro passo para algum clube se tornar SAF. Além disso, a dívida do clube teria aumentado em 200 milhões de reais em apenas 6 meses de gestão. Augusto Melo
Melo, sempre que é perguntado sobre situações desse tipo, diz que o Corinthians tem quantias substanciais a receber, como por exemplo 750 milhões de reais por direitos de TV e também name rights. O que parece às vezes é que a situação só piora, mas o Corinthians segue montando um bom time. Vamos ver o que vai acontecer com o timão daqui pra frente. Botafogo pede o jogador El Araújo, que nem atuou pelo clube. Durou pouco mais de um mês a passagem do jogador pelo Botafogo. O clube anunciou em nota oficial que ele está fora do time. Ele vai continuar no grupo Eagle, que é o grupo lá de John Textor. O atleta de 20 anos, considerado uma das maiores revelações do Leão nos últimos tempos, teve várias lesões nos últimos anos. Com isso, John Textor indicou o atleta ao Botafogo para ver se ele tinha mais tempo de jogo dentro de campo. Apesar das expectativas, ele não conseguiu se adaptar ao clube, inclusive preocupou aí parte da diretoria do Botafogo nos últimos dias. Ele comunicou para o clube que está cheio de problemas familiares e que não vai conseguir continuar jogando no futebol brasileiro. Com isso, o Botafogo e o staff do jogador decidiram encerrar o vínculo. O Fluminense ganha 2 problemas às vésperas de decisão da Libertadores. Um dos nomes mais utilizados desde a contratação vindo do banco de reservas, Nonato, sofreu uma lesão grave no jogo contra o Botafogo. Ele se chocou com a cabeça de Marçal e acabou tendo que fazer uma cirurgia no nariz ainda no domingo. Inclusive, ele saiu de ambulância do estádio. Com isso, o Mano Menezes perdeu uma de suas opções importantíssimas para um confronto tão difícil quanto vai ser jogando fora de casa. O Fluminense ainda conta com Lima e Renato Augusto no banco de reservas, enquanto Bernal, Martinelli e Ganso devem ser os titulares. Outro problema é com relação ao Felipe Melo, que falhou feio no clássico contra o Botafogo, acabou entregando ali e o Botafogo venceu por 1-0. Felipe Melo foi um dos jogadores mais importantes do clube no título de 2023. Vaiado no clássico contra o Botafogo, o Felipe Melo parece que se tornou ali a última opção ali da zaga do Fluminense. Mas existe grande expectativa da volta de Thiago Silva de lesão. O Fluminense visita o Atlético Mineiro na quarta-feira às 19 horas para jogo decisivo da Libertadores. Mercado se lesiona e vira preocupação para o Inter no restante da temporada. O jogador se machucou no jogo contra o São Paulo no Morumbi e saiu de maca até chorando. O jogador desarmou o André Silva, deu um passe, mas o pé dele travou ali no gramado e ele acabou sofrendo essa lesão no joelho esquerdo. A situação preocupou tanto o departamento médico do Internacional que ele não ficou nem no banco de reserva, ele foi direto pro vestiário para poder começar os primeiros testes e tratamentos ali. Caso fique mesmo afastado dos gramados, Rogel é a principal opção ali para poder fazer dupla com Vitão. Cleiton Sampaio e Igor Gomes são outras opções do Internacional. Marcelo Gadiardo quer tirar Borré do Inter. A imprensa argentina noticiou nesse domingo que Marcelo Gadiardo quer montar um super elenco do River Plate para 2025. Um dos nomes da lista de Marcelo Gadiardo seria Borré, que está no Internacional. Inclusive, o Colorado comprou o jogador do Frankfurt da Alemanha por 6.200.000 euros e vai pagar parcelado esse valor. Essa reportagem dá conta de que Borré é o principal nome que Gadiardo quer levar para o River Plate. O treinador já trabalhou junto com ele e, segundo a imprensa, deu muito certo. A comissão técnica do Internacional conta com o jogador para o ano que vem e não vai facilitar nem um pouco a saída do jogador para o River Plate. Vale lembrar que o River tentou contratar Borré quando ele estava no Frankfurt, mas quem levou foi o Internacional. E você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Não esquece de deixar o seu like, também seus comentários, porque eles são muito importantes pra gente. Se você ainda não segue a gente, segue aí. Aqui no Camisa 10 você fica por dentro de tudo que acontece no futebol mundial. Meu nome é Alvin e até a próxima.